É, pessoal, parece que finalmente pode sair a preventiva do Bolsonaro, né? Que todos nós estamos aguardando ansiosamente. Vou explicar o que está acontecendo. Ontem saiu uma notícia de que o Mourão, ele foi testemunha lá do Bolsonaro, no Supremo, né? Testemunha de defesa, que primeiro eles ouviram as testemunhas de acusação, depois as testemunhas de defesa. Só que antes dele ir lá testemunhar, acho que 1 ou 2 dias antes, o Bolsonaro tinha ligado para ele. E um detalhe, ninguém sabia. Foi o próprio Mourão que comentou isso, que o Bolsonaro ligou para ele. E segundo o Mourão, é para ele poder enfatizar alguns pontos positivos na defesa dele. Olha, fala disso, fala não sei o que, fala que eu não tinha intenção de dar golpe, não sei o que, etc. Só que isso é crime, pessoal. Uma pessoa que é ré por um crime, está sendo acusada e julgada, ela não pode falar com as testemunhas, porque esse é um crime de você estar tentando coagir as testemunhas. É o crime de coerção, porque você está de alguma forma interferindo no depoimento daquela pessoa. Quer seja por ameaça, quer seja por mentira, falsidade, qualquer coisa. Então, por exemplo, digamos que um traficante está sendo julgado por tráfico de droga. Aí chega lá, a testemunha, o traficante, no caso o réu, ele fala para a testemunha, ó, você vai ter que falar isso, mano, que eu estava em outra cidade, certo, parça? Que eu estava numa festa de aniversário que eu não tenho nada a ver com isso, senão, ó, eu te mato. É claro que a testemunha vai fazer um falso testemunho, né, pessoal? Isso é crime pela lei. Isso é chamado de perjúrio, porque a pessoa, quando vai testemunhar, ela jura dizer a verdade. E mentir em tribunal é crime, para quem não sabe. Então o Mourão, a partir do momento que ele falou isso, ele encrencou mais ainda a situação do Bolsonaro. Primeiro que pode ser comprovado que ele mentiu no depoimento dele, isso é perjúrio, ele pode responder por isso. E até porque no depoimento dele, algumas falas dele contradisseram a fala de outras pessoas, como o do Mauro Cid. Então o Mauro Cid disse uma coisa, o Mourão vai lá e fala outra, então é óbvio que essa testemunha é falsa. Ela só foi lá para mentir, para tentar proteger o réu. Isso configura crime até de obstrução de justiça para o Bolsonaro. Inclusive, para quem não sabe, o Braga Neto está preso por isso. O Braga Neto queria saber o que o Mauro Cid estava falando lá no depoimento. Ele ficou lá rondando, mandando pessoas atrás do Mauro Cid, da família dele. O que ele falou de mim? O que ele está falando? Não sei o que, não sei o que. Aí o Xandão mandou prender ele, porque ele estava tentando coagir a testemunha, obstruindo a justiça. O mesmo pode acontecer agora com o Bolsonaro. Ele está tentando fazer coerção da testemunha e obstruindo a justiça. E o Mourão também pode responder por perjúrio, que também é outro crime. Ou seja, todo mundo que se aproxima do Bolsonaro só se ferra, né? Bolsonaro é um movimento criminoso. Nada dá certo nos planos do Bolsonaro, é tudo para ferrar todo mundo. E tem mais um detalhe, pessoal, o Bolsonaro já vai depor no Supremo essa semana, porque ele falou que ele financia o Bananinha lá nos Estados Unidos, sendo que o Bananinha está tentando dialogar com autoridades estrangeiras para conseguir sanções aos ministros do Supremo que estão julgando o pai dele. Isso é claramente obstrução de justiça. A tentativa dele é de intimidar os juízes, como se o Xandão fosse acordar um dia e falar: ô, eu não vou poder mais entrar nos Estados Unidos, é melhor absolver o Bolsonaro. É um plano burro deles, né, pessoal? A inteligência não é o forte dessa galerinha do bolsonarismo. Mas o fato é que o Bolsonaro falou que está mantendo ele lá nos Estados Unidos, então o Xandão mandou o Supremo pegar o depoimento do Bolsonaro. Porque se ele está financiando uma tentativa de intimidação e obstrução da justiça, ele também pode ser preso. Lembrando que o Mauro Cid também teve que prestar depoimento no Supremo e saiu de lá preso, tá, pessoal? Então, dessa vez tem uma grande chance do Bolsonaro ser preso. E tem mais um detalhe que o Supremo não tocou no assunto ainda, é que o Bolsonaro é tão burro que ele falou uma vez numa entrevista recente aí, das ilegalidades do Xandão, e que ele tinha avisado o Trump. Eu avisei o Trump, tá ok? Sobre isso que está acontecendo. O que o Trump tem a ver com o Xandão, pessoal? Então isso mostra que além de estar financiando o Bananinha, ele é o cabeça por trás disso tudo. Porque se ele tem contato com autoridades americanas, ele fica informando autoridades americanas para conspirar contra o Brasil com atos típicos de guerra, que é a lei que ele mesmo sancionou, 359L do Código Penal, então ele está incorrendo no mesmo crime do Bananinha, ou seja, de ficar conspirando com nações estrangeiras. E segundo saiu no jornal Folha de São Paulo, o Gonê está considerando pedir o bloqueio das contas do Bolsonaro. Não só do Bolsonaro, como do Bananinha. Então, se ele estiver financiando o Bananinha lá fora para conspirar contra o Brasil, eles podem pedir o bloqueio das contas dele. Então, aqueles milhões que sobrou dele, ele ganhou 17 milhões de Pix, falou que gastou acho que 9 milhões, sei lá, mais de 10 milhões, sei lá, não, 8 milhões. Então ainda sobra os 9 milhões na conta dele. Aliás, que advogados caros, né, pessoal? Milhões para fazer uma defesa? Isso aí, né, é outra pilantragem dele. Mas desses milhões que ele ainda tem no banco, vamos supor que ele tenha uns 9 milhões de reais no banco, a justiça pode bloquear porque ele está usando isso para cometer crime, para financiar o filho dele, para intimidar a justiça brasileira. Então ele pode bloquear o Xandão, aí o Bolsonaro não vai ter como mais manter o filho dele lá nos Estados Unidos. Se ferraram. Se as contas do Bananinha também for bloqueadas, ele pode sim abrir uma conta nos Estados Unidos, no banco americano. Ele já está morando lá mesmo. A América é cheia de bancos, né? Não é que nem aqui no Brasil.
Ele pode chegar em qualquer banco pequeno lá, eu quero abrir uma conta. Ah, your ID, sem identidade, não sei o que, ele abre a conta. Mas de onde que vai vir o dinheiro para ele? Se as contas do pai dele e as dele vão estar bloqueadas aqui no Brasil. Então ele vai ficar sem dinheiro. Na verdade, o máximo que ele vai tentar fazer, que já é previsível, se houver o bloqueio de contas, tá? Para deixar bem claro, ele vai tentar pedir pix dos patriotários, né? A gadaiada, não importa o quanto criminosos ele seja, a gadaiada adora manter bandido, né? Porque ficaram idiotizados pelo Bolsonaro. Mas, só que tem um problema, pessoal. Nos Estados Unidos não tem pix. Então, para você mandar dinheiro para os Estados Unidos, você vai ter que fazer outro tipo de transação financeira, que é uma transação internacional. Você vai ter que pagar um IOF, que inclusive aumentou agora, né? Foi de 1 ponto para 3,5%, né? O Haddad aumentou. Inclusive eu pago esse IOF quando eu recebo o dinheiro do YouTube, tá? Para quem não sabe. Então a pessoa vai ter que fazer uma transferência internacional, que é bem mais complicado e trabalhoso, e ainda vai ter que pagar essa taxinha de IOF. Mas o gado é trouxa, acho que o gado faz, né? Mas devido às últimas manifestações do Bolsonaro, que ele reuniu poucas pessoas, eu acho que foi umas 50 mil pessoas no Rio, umas 40 mil em São Paulo, 4 mil pessoas em Brasília, a gente vê que ele não tá com essa bola toda, não. Então, mais uma vez, pessoal, o mundo vai dar uma volta, né? A lei do retorno, como o pessoal tá falando aí. Porque o desejo do Bananinha é a morte financeira do Xandão, através da lei Magnitsky. Só que, na verdade, quem vai ter a morte financeira vai ser ele e o pai dele. Eu acho que talvez os espíritas tenham razão. Essa lei do retorno, ela é infalível. Aquilo que você deseja pro outro, volta para você. Vai ser a morte financeira do Xandão, ele não vai poder usar um cartão de crédito sequer. Só que se bloquear as contas dele e do papai dele, vai ser a morte financeira dele. Daqui a pouco ele vai acabar que nem o Esdra do Santos, lá embaixo de uma ponte, pedindo ajuda. Pessoal, me ajuda, eu tô comendo comida do lixo, eu tô morando aqui embaixo da ponte, me ajuda. Até porque os Estados Unidos, apesar de ser um país desenvolvido, pessoal, é um país caríssimo, que tudo é em dólar. Até esse dinheiro que o pai dele manda para ele vale menos, né? Porque o real vale menos que o dólar. Então, por exemplo, se o pai dele mandar 600 mil reais para ele, lá só vale aproximadamente 100 mil dólares. Então diminui o poder de compra, porque o dólar vale mais. Então se ele perder essa ajuda financeira aqui do Brasil, como é que ele vai viver? Ele vai ter que ir para baixo da ponte que nem o Esdra. Ou voltar a fritar hambúrguer, né? Ele não falou que fritava hambúrguer lá nos Estados Unidos? Quem sabe ele consegue um emprego de novo no McDonald's, lá fritando hambúrguer. E é engraçado, né? Conspirou tanto para fazer mal pro outro, mas o mal voltou para ele. Essa lei do retorno parece que existe mesmo, pessoal. Tô botando fé, viu? Então é isso aí, pessoal. Cada vez os bolsonaristas se enroscam cada vez mais. Agora o Bolsonaro, acho que essa semana que ele já vai depor no Supremo. E já tem 2 motivos para dar preventiva para ele, tá? Ele financiar o filho dele e ele ter ligado com o Mourão, que é crime, tá? Eu não sei porque ele não foi preso ainda, porque motivos ele já deu de sobra. Dormiu na embaixada, conspirou contra o Brasil, fez um montão de merda por aí. E esse cara parece que tem o rabo preso com alguém, porque ele não é preso nunca. Então eu acho que está na hora já, sabe, do Xandão e o Supremo começar a acordar e já meter logo a prisão preventiva. Porque isso que ele está fazendo lá nos Estados Unidos, pessoal, ele e o filho dele, não atinge só o Xandão, vai atingir os ministros da corte e seus familiares e pessoas ligadas ao caso, como o delegado Fábio Choro, Paulo Gonet, até policiais federais o Bananinha quer colocar no rolo. Então, em vez dele intimidar a justiça brasileira como ele pretendia, o Bananinha está irritando eles. O Xandão, Carmen Lúcia, Dina, eles estão com sangue nos olhos. Então eles querem proibir a gente de ir na Disney. Agora que eles vão botar pra torar mesmo no Bolsonaro, sem vaselina, viu? Enfim, em vez de estar ajudando o pai dele, Bananinha está atrapalhando e piorando a situação dele aqui no Brasil. Enfim, aguardemos, né? Quando o Bolsonaro for preso, eu vou fazer um vídeo correndo aqui, urgente, não vou nem me arrumar, né? Se eu estiver almoçando, eu venho com o prato na mão fazer o vídeo. Se eu estiver tomando banho, eu venho de toalhas, com o cabelo ensaboado fazer o vídeo. Porque essa é a cena que o Brasil todo quer ver, Bolsonaro na cadeia. Aguardemos, pessoal, tá chegando a hora. Quem gostou do vídeo, pessoal, já sabe, dá um like aí por gentileza, se inscreve no canal e ativa aquele sininho. Ou considere entrar na lista de aviso, tá? Eu tenho lista de aviso no WhatsApp e no Telegram. Porque o YouTube não avisa mais todo inscrito quando a gente faz um vídeo novo. Compartilhe o vídeo aí nos seus grupos de redes sociais, Facebook, WhatsApp, etc, para as pessoas verem também, tá? Comente também o que você achou, que sua opinião é importante. E muito obrigado por ter assistido. Até a próxima.